Olá, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre o sabotador do hiperracional. Então, o que é o sabotador do hiperracional? Qual que é a descrição, desse sabotador? Foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Então, gosta sempre de racionalizar. Não age muito por emoção, precisa ter mais fatos, dados, deixa eu pensar, deixa eu ter uma lógica das coisas, né? Pode ser percebido como uma pessoa fria, distante e intelectualmente arrogante. Como não deixa com que as emoções se aflorem de alguma forma, ela consegue manter uma distância e não mostrar muita emoção. E aí, isso para as pessoas pode, de alguma forma, ser percebida como uma pessoa fria, uma pessoa distante e às vezes até arrogante. Quais são as características do sabotador hiperracional? Possui uma mente intensa e ativa. Às vezes passa por intelectualmente arrogante ou dissimulado. Porque quer tudo processar, tudo analisar, tudo organizar, tudo ter lógica. E nem sempre as coisas têm lógicas, ainda mais quando envolvem emoção, né? Então, principalmente quando envolvem emoção. Não tem lógica. As pessoas, muitas vezes, também não têm lógica. Então, às vezes, as pessoas também não conseguem, às vezes, conversar com você, porque tudo tem que te explicar, tudo tem que racionalizar, uma pessoa muito lógica. É uma pessoa reservada e não deixa muitas pessoas conhecerem seus sentimentos mais profundos. Como a pessoa não tem a vontade de expressar os seus sentimentos, ela acaba tendo dificuldade para poder se relacionar com as pessoas. Porque às vezes, para um relacionamento, você tem que ser mais flexível, às vezes não tem tanta lógica as coisas, às vezes você tem que compreender mais o outro. E isso dificulta para uma pessoa que é extremamente racional, né? E aí isso acaba sabotando. Porque às vezes a pessoa acaba não tendo relacionamento, não criando vínculos com outras pessoas, ou até mesmo tendo dificuldade de se relacionar com o líder, com uma pessoa da equipe, com um amigo, com um esposo, porque é racional. Em geral, são pessoas que mostram os sentimentos por meio de paixão pelas ideias. Então, a única parte que ela consegue demonstrar um sentimento é quando ela tem uma ideia. E aí ela acha que através dessa ideia, ela consegue passar emoção para as pessoas. E nem sempre é assim. Pode perder a noção do tempo graças à intensa concentração. Então, é uma pessoa que é extremamente concentrada. E aí essa concentração, de alguma forma, a prejudica, porque ela esquece do tempo, esquece da vida, esquece das pessoas. E aí acaba sabotando e prejudicando de alguma forma. É uma pessoa que tem tendência forte para ceticismo e debate. Uma pessoa que gosta de debater, questionar. E tem uma parte da questão do ceticismo, né? Que não acredita muito nas coisas, não tem muita fé, não tem muita a questão do algo maior, de Deus, de um universo, esse tipo de coisas, né? E isso acaba sabotando, porque não se apega a nada, né? Não tem uma crença muito forte. E a gente sabe que parte do processo evolutivo do ser humano é ter uma parte espiritual, que é uma parte de fé, de crença. Então isso acaba sabotando, né? Dizer que não acredita em nada, que não confia em ninguém, isso tudo é uma sabotagem forte. E quais são os sentimentos que essa pessoa tem? Frustrado pelos outros serem emocionais e irracionais. Então tem uma frustração muito grande dos outros serem emocionais. E às vezes acha que o outro é cheio de mimimi. Às vezes não consegue compreender por que a pessoa pensa daquela forma. Por que a pessoa tá tão emocional daquela forma. E as pessoas são emocionais. Você também é. Você que tem esse sabotador alto também é. Só que de alguma forma você cria uma proteção muito maior para esse seu emocional não falar mais alto. Então gosta de racionalizar muitas coisas. E essa racionalização, de alguma forma, te prejudica quando ela é num nível excedido. Porque as pessoas não são tão emocionais, você é emocional. E aí você não consegue compreender um pouco da sua emoção. E aí, às vezes, quando ela aflora, você repreende ela.
É uma pessoa ansiosa para preservar tempo pessoal, energia e recursos contra invasões. Então, não gosta muito do relacionamento íntimo com as pessoas e aí acaba tendo que preservar isso de alguma forma, né? Se sente diferente, sozinho e incompreendido. Porque muitas pessoas deixam com que o emocional se aflore. E aí essa pessoa tem a dificuldade de, digamos que de lidar com esse emocional. Então se sente sozinho, porque acaba sendo cético, né? E quais são as mentiras que essa pessoa conta pra si próprio, pra ter esse sabotador alto e achar que é o ideal e que tá tudo bem? A mente racional é a coisa mais importante. Mentira. Hoje, 90 a 95% das nossas atitudes e ações vêm do nosso emocional. Por isso que hoje em dia tanto se fala sobre inteligência emocional e sobre autoconhecimento. Porque quanto mais você conhecer o seu emocional e a sua mente e o seu inconsciente, melhor vão ser os seus resultados, os seus comportamentos e as suas atitudes. Por isso que isso é uma mentira. E muitas pessoas que têm o racional muito alto, às vezes elas têm tanto medo que elas acabam acreditando que tem que racionalizar as coisas para as coisas fazerem dar certo. E às vezes isso pode ser excesso de medo, né? Então essa falta do ceticismo também, de alguma forma, pode vir de histórias que você já viveu, onde você acreditou em alguma coisa e aquilo deu errado. E aí você acha que ser cética é uma forma de te proteger. Isso é uma sabotagem. A pessoa, eu devo ser protegida da invasão desagradável das emoções e necessidades confusas das pessoas para que eu consiga concluir o meu trabalho. Então eu não posso ter a emoção das pessoas do meu lado e nem a minha própria. Eu tenho que ser uma pessoa racional para as coisas darem certo e para eu conseguir concluir o meu trabalho. Mas e aí? Você não consegue controlar as suas emoções. Elas vêm. E aí, como que você faz para lidar com as suas emoções? Como você cuida das suas emoções? E quais são os impactos desse sabotador, né? O porquê que esse sabotador pode te trazer algum problema quando no nível excedido? Porque limita a profundidade e a flexibilidade dos relacionamentos no trabalho, na vida, por meio de uma análise em vez de vivenciar sentimentos. Então, às vezes, de você se entregar para o sentimento, se deixar levar, acreditar que aquilo vai dar certo e fazer acontecer, você gosta de racionalizar as coisas, de fazer análise sobre aquilo, de ter uma lógica daquilo. E, de novo, nem sempre vai ter. E isso pode te sabotar de alguma forma. Intimida as pessoas com mente menos analítica. Então, assim, você às vezes intimida alguém que é mais emocional, provocando sempre aquela pessoa para pensar racionalmente. E as pessoas não são iguais, elas são diferentes, né? Então, tudo você quer ver lógica, tudo você quer questionar para ter uma lógica. E nem sempre tem. As pessoas não têm, muitas vezes. E aí? Como que você lidar com isso? Como que você equilibra para o seu racional também tá num nível equilibrado para você também conseguir lidar com as pessoas? Como que você convive com pessoas? Como que você se relaciona com seu parceiro ou parceira? Tudo isso é sabotagem. E, de novo, provavelmente por excesso de medo, de ter vivido coisas que talvez o que você acreditava não deu certo. Às vezes por ter vivido coisas onde você percebeu que ser mais emocional te trouxe algum problema. E aí você bloqueou o emocional e agiu pelo racional. Só que o racional, ele só é responsável por 5 a 10% das nossas ações e atitudes. Então, deixar com que você aceite a emoção e entenda ela é o segredo que vai te levar para um processo de melhoria e evolução. Tá bom? O que eu passo de dicas para o seu hiperracional? Se permita mais a conhecer as suas emoções. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, né, quando tem esse sabotador, deixa as emoções vir. E quando elas vêm, se questiona, por exemplo, eu tô sentindo raiva agora, mas muita raiva. Eu tô aceitando que eu tô sentindo raiva, mas eu gostaria de entender o porquê que eu tô sentindo essa raiva, da onde ela vem, o que ela tá me trazendo de ruim.
E aí você começa a fazer esse tipo de perguntas para você entender ela, entender de onde veio essa raiva. E aí você vai ressignificar essa raiva. Se permita também a conhecer o emocional das outras pessoas e as outras pessoas. O que faz com que a pessoa pense daquela forma? O que faz com que ela tenha esse emocional tão aguçado? O que ela tá sentindo naquele momento? Porque isso vai te permitir ter um relacionamento mais íntimo com as pessoas, né? E melhorar o seu relacionamento com as pessoas. E isso vai te ajudar a se autopromover dentro da empresa, a você conseguir uma liderança admirável, por exemplo, de você melhorar seu relacionamento amoroso, tudo isso. Trabalhando o emocional e entendendo também as pessoas, tá bom? Essas são as minhas dicas para o seu sabotador hiperracional. Até mais!